Vasco acerta a contratação, renovação do Verratti na mesa, plantão Copa do Brasil. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo aqui diretamente do Maracanã, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, como sempre, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos. Deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho. É importante demais para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado também pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Parei tudo aqui agora, estávamos realizando inclusive a transmissão para Fluminense 1, Ceará 0, aqui diretamente do Maracanã, e sempre compromissado nas informações do Vascão, trazendo as notícias para você. E o negócio é o seguinte, já quero falar sobre martelo batido, uma situação que foi definida agora há pouco, foi sobre os horários dos jogos da Copa do Brasil. E tem uma surpresa, tem uma coisa boa para falar para você, torcedor cruzmaltino, porque o negócio é o seguinte, partida de ida para Vasco e Fluminense, ambos os jogos serão no Maracanã, na quinta-feira, dia 11 de dezembro, partida às 8 horas da noite, horário de Brasília. O jogo da volta será no dia 14, às 8h30 da noite, também aqui no Maracanã. E o detalhe, uma surpresa, que obviamente com a transmissão sendo também da Amazon Prime, nós vamos ter uma movimentação muito legal para você, torcedor, uma surpresa, torcedor cruzmaltino nesse dia. Movimentação, claro, da parte de fora da torcida do Vasco, vamos estar mostrando para você também bastidores, aquecimento, então muita coisa bacana nesse jogo do Vascão. Tanto o jogo da ida quanto da volta é a partida decisiva. Então, nesse plantão aqui da Copa do Brasil, já trazendo as últimas novidades, essa informação acabou de sair e o martelo também foi batido em relação ao horário e também a data. Dia 11, jogo da ida, jogo que o Vasco é o mandante, 8 horas da noite. Jogo da volta, dia 14, 8h30 da noite. Portanto, definido essa questão sobre o jogo no Maracanã da Copa do Brasil. Agora vamos falar sobre uma informação vinda do jornalista César Luiz Merlo, no qual o Vasco tem trabalhado com a intenção da renovação do contrato do atacante Pablo Verratti. Todo mundo sabe que o contrato do Verratti termina em dezembro de 2026, mas o Vasco já tem ali uma comunicação junto a alguns jogadores. O Pablo Verratti é um desses jogadores, as conversas já deram ali início, e também tem o detalhe importante sobre a renovação de outros. Puma Rodrigues é um deles, o Paulo Henrique também, que tem um contrato finalizando ano que vem, é um deles. Então, todo esse movimento que o Vasco vem fazendo faz parte de manter a base, né, de jogadores importantes, né, dessa temporada. Tem o Vasco renovou o Léo Jardim, renovou o Coutinho até o meio do ano que vem. Então, basicamente, é essa movimentação que o Vasco vem realizando para alguns jogadores. E o Verratti entra, obviamente, nessa lista, né? Claro que vai ter aquela conversa sobre o salário. O Vasco, que na última renovação aproximou o salário do Verratti ali na base dos 750, 800 mil. Então o salário do Verratti é considerado um bom salário, mas as partes vão conversar, informou aí o jornalista César Luiz Merlo. É claro que é tudo ainda no âmbito considerado embrionário, né? Essa questão da renovação, mas já a diretoria já fazendo essa movimentação. O Vasco também vem buscando transparência em relação à questão da recuperação judicial. Informação dos nossos amigos do canal Podcast Cruzmaltino que o Vasco informou ao tribunal que abriu um incidente sigiloso específico em prestação de contas ao DIP, atendendo uma determinação da juíza da 4ª Vara Empresarial. Na prática, significa que o Vasco está entregando ao judiciário toda a documentação sobre a entrada
de uso do destino dos recursos da operação financeira sob fiscalização restrita do próprio juízo. Esse passo é decisivo, mostrando o Vasco cumprindo todas as exigências, algo que pesa positivamente na análise para a homologação do plano aprovado pelos credores. Então, em miúdos, né, num português claro, o Vasco buscando ali ser 100% transparente em virtude da recuperação judicial nesse momento. Agora, galera, mudando aqui de assunto, falando sobre a movimentação do mercado da bola, né, a gente já vai trazer em relação a contratações, em relação também à movimentação, e tem um jogador interessado nesse momento, é o Jefferson Lerma do Crystal Palace, jogador que está sendo especulado no momento. A diretoria já trabalha, já planeja esses jogadores para a próxima semana. E o negócio é o seguinte: o jogador especulado do Jefferson Lerma foi companheiro do Matheus França no Crystal Palace. O Jefferson Lerma, que é um jogador titular, inclusive conquistou a Copa da Inglaterra 2024-2025, já conhece ali o Matheus França. Só que o Matheus França, até conversava aqui com o meu querido Gabriel Peroni, nos bastidores, ele faz basicamente a posição de meia, armador, meia ligação. O Jefferson Lerma é um jogador, aquele volante pitbull, que será muito interessante o Vasco manter esse planejamento visando a contratação desse jogador na janela do início do ano. Falando em contratação, né, além, obviamente, do time principal, do elenco principal, o Vasco anunciou a contratação de 5 jogadores de formação de atletas da base para fortalecer o time na base. Formação: Vasco da Gama segue fortalecendo suas categorias de base e oficializou a assinatura de contrato da formação de 5 jovens atletas que integram a equipe da base do clube. Entre eles estão Davi Sá, nascido no dia 20 de maio de 2011. Outro nome que reforça a defesa vascaína é o Gabriel Mesquita, zagueiro também natural do Rio de Janeiro. O defensor chegou ao clube em julho de 2025, firmou contrato de formação até outubro de 2028. No meio-campo, o Vasco também conta com Leonardo Gabriel, volante. Já Luan Assis, extremo, nascido no dia 23 de setembro de 2010, também agora tem um contrato, todos eles, tá? Renovação de contrato assinado até o final de 2028. Outro jogador que fecha a lista é Nathan Andrade, natural de Niterói. Então, 5 contratações aí da base do Gigante nesse início de trabalho aí, pensando na base já para o ano que vem, a disputa da Copa. Então são jogadores importantes que o Vasco vem valorizando a base. O elenco sub-20 tem sido muito, mas muito mesmo valorizado, e o próprio Admar Lopes vem dando uma atenção a esses jogadores da base. Estão confirmado aí a renovação contratual, o acerto de contrato com esses jogadores. E não menos importante, galera, para a gente fechar aqui o nosso giro de notícias nesse plantão, trazendo muitas informações, a reunião do Conselho Consultivo, que foi remarcada para o dia 6 de novembro, foi remarcada agora para o dia 25 de novembro, 11h30 da manhã, horário de Brasília. Então, basicamente, no dia 25 de novembro teremos a reunião. Antes seria dia 6, agora vai ser no dia 25 a reunião, visando aí a reforma e ampliação de São Januário, reunião do Conselho Consultivo. Vamos tirar bastante dúvidas nesse dia, então a reunião foi remarcada, será realizada na Prefeitura do Rio de Janeiro. No mais, a gente segue aqui de olho nas informações. Acabou que hoje o vídeo subiu um pouco mais tarde por conta dos jogos, das transmissões, muita coisa acontecendo, mas paramos tudo aqui no nosso dia para trazer as últimas informações e detalhes do Gigante. Conto com o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal aqui BTB Esportes, compartilhe para pelo menos 3 torcedores Cruz Maltino. Vou deixando aqui agora o Maracanã. Fluminense venceu, chegou a 47, se mantém agora no G6, e a briga do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro agora é direta, né, com o São Paulo, Botafogo e também o Fluminense. Então o Vasco atento aí na tabela para nessa reta final. Obviamente o jogo de domingo
é considerado uma final. O Vasco mantém com 42 pontos, né? O Fluminense e o Botafogo agora com 47. O Vasco vencendo o São Paulo vai a 45, então fica nessa briga aí pelo G6, pelo G7. Galera, obrigado. Você que acompanhou até aqui, BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu. Oi?